gravar aqui. Deve aparecer alguma mensagem, talvez, aí para você. Apareceu alguma coisita? Tranquilo? Muito bem. Por quê? Aqui gravando. Oi? Deixa eu só voltar aqui. Não vai para aí, não. Muito bem. Continuando, então, estamos aqui no nosso Ela Simplificando vai LGPD confirmar através do SMS. Tá dando microfonia Aí de você novo. vai falar com a pessoa. Peraí. Vamos ver. Não é Tudo bem, sim, microfonia, não. É mas o que está com um baratinho aberto. Mas fechou. Vamos lá. Então, apresentando aqui os nossos palestrantes. Carla Nascimento, Malu Diogo e Antônia Andrade. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Edson Toshio, sou treinador de oratória e de programação neurolinguística. Eu vou fazer essa breve apresentação e também ajudá-los na condução aqui do webinário. O show fica com eles. E eu quero agradecer aos organizadores, às pessoas que nos ajudaram a fazer com que esse webinário pudesse estar aqui, agora, nesse instante acontecendo. Pessoas que convidaram vocês que estão aqui presentes, pessoas que querem contribuir para o conhecimento, para a empresa de vocês, tá? Então, quero agradecer a Trilha Empregos, representada aqui pela Suélia Luz, especialista em recrutamento e seleção. Agradecer também a Geninfor, que está especialista, empresa especialista em software de gestão de folha de pagamento, representada pela Sueli Miranda e também pela nossa palestrante, a Malu Diogo. Temos a Mourad Nádia Advogados, representada pela Carla Nascimento, nossa palestrante aqui presente. Temos a Smith, as soluções mobile e inovação tecnológica, representada pelo Antônio Andrade, também o nosso palestrante. O Lúcio, corretora de seguros, especialista em seguro de vida e previdência. Temos a Aveiro Consultoria, que é representada pela Regina Passos, está aqui conosco hoje, especialista em planos de saúde e odontológicos. Temos a M. Molina Advocacia, representada pela Silvia Molina, que é especialista em direito previdenciário. E também a minha empresa, Edson Toshio Institute, focada em cursos e treinamentos em PNL, Programação Neurolinguística. Muito bem. E agora, sem mais delongas, nós vamos para aquilo que vocês aqui estão, não é? Para o nosso webinário. Então, vamos lá. Eu vou passar a palavra para a Malu, a fim de que ela já faça toda a sua introdução. Obrigado, sua alegria. Obrigada, Toshio. Bem-vindos todos aí. Vamos fazer jus aos patrocínios e vamos trabalhar, né, Toshio? Vamos lá, então. Muito legal estar aqui para falar desse tema, né? Voltar, né? Ter esse início de ano falando aí desse tema, com algumas evoluções na área da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui o primeiro slide que eu trago é trazer um pouquinho do que nós falamos, né, no nosso primeiro webinário, porque, na verdade, esse webinário que a gente vai fazer hoje, ele tem como temática resgatar algumas dúvidas que várias pessoas que assistiram tiveram, né, no nosso primeiro webinário. Então, a gente achou legal fazer um novo webinário trazendo essas dúvidas voltadas para o público de RH. Então, para quem não participou, né, do nosso primeiro webinário, nós trabalhamos questões conceituais da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu trouxe aqui esse slide para elucidar para vocês o que nós falamos naquela época. Então, naquela época, nós trouxemos o conceito, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que ela vem embasada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, que já está vigorando, já tem, né, um certo tempo, no exterior, e que nós precisávamos regulamentar o acesso e o manuseio dos instrumentos de dados das pessoas naturais. Não só os dados digitais, mas como os dados físicos também, qualquer tipo de dado que diga respeito à pessoa humana. Lembrando que naquela época nós falamos que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados da pessoa humana e não de empresas, né? Naquela oportunidade também, nós falamos das bases que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se fundamenta para a aplicabilidade de suas ações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está fundamentada em algumas bases específicas, como consentimento, como proteção à vida, como proteção ao crédito, como devido processo legal, algumas bases que eu também não quero ficar falando muito aqui, senão eu vou falar um pouquinho o que a Carla, né, traz hoje para a gente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se fundamenta em bases que nós temos específicas para a tratativa e a implementação de dados, né, a proteção de dados. Falamos também dos conceitos básicos
né? O que são dados, né? Dos dados naturais, dos dados sensíveis. Os dados naturais são aqueles que podem identificar a pessoa humana e os dados sensíveis aqueles que demonstram as particularidades, né? Ou as escolhas da pessoa humana. Trabalhamos um pouquinho com relação a isso e falamos também dos atores. Quem são os envolvidos, né? Nessa questão da proteção de dados, dessa temática. Então, nós falamos aí do titular, que é aquele que detém o dado, é o dono do dado, é aquele que tem o direito de escolha de onde o seu dado vai circular, como ele tem que ser protegido, né? Falamos do controlador, que é aquela pessoa física ou jurídica que tem um negócio que vai obter lucro e que capta os dados e tem a responsabilidade da guarda, né, desses dados e do manuseio e da proteção também até o descarte. Falamos do operador, que é aquele que vai manipular os dados, vai utilizar os dados para o seu negócio específico, e trazemos também um pouquinho, né, trouxemos também um pouquinho do conceito do DPO, que é o profissional que vai conduzir, que vai gerenciar as ações e vai ser o interlocutor entre a empresa, o governo federal e o titular do dado durante o manuseio, guarda, proteção e descarte. Um papel super importante, uma pessoa que precisa entender muito da área de TI, precisa entender muito da área de legislação, precisa também estar atento às questões de compliance nas empresas, principalmente aqui na área de RH, que é o nosso papo, né? E tão importante que é esse papel do DPO, né? Que é o Data Professional Officer, que tem toda essa responsabilidade de gerir as informações. E, para finalizar, falar um pouquinho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Isso nós não falamos lá no nosso primeiro webinário, essas ações que eu vou falar agora aqui para finalizar esse primeiro slide, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi constituída pelo governo federal, é um braço da Casa Civil, e agora em novembro ela teve os seus diretores nomeados, né, pelo governo federal, e está em fase de constituição agora do seu conselho, né? Então ela é formada pelos diretores, por alguns conselhos que vão gerir todas as informações. Atualmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está aí trabalhando em algumas demandas, nós tivemos aí um vazamento gigantesco de informações no nosso país, eu acho que daqui a pouco o Antônio deve falar um pouquinho sobre isso, e ela, neste momento, ela está trabalhando com base numa agenda regulatória, uma agenda que ela está descrevendo ações, tipos de documentos que precisam ser cumpridos pelas empresas. Ela tem um foco muito grande em pequenas empresas e em startups, no direcionamento das ações e das atividades que essas empresas têm que adotar daqui para frente. E essa agenda regulatória da Autoridade Nacional, ela já está com datas até 2023 para compor as ações que devem ser cumpridas por todas as empresas, né, no nosso país, independente do segmento, do porte da empresa, especificamente nesse momento, com uma preocupação muito grande com os pequenos negócios. Nós vivemos numa situação pandêmica, onde nós pudemos perceber um crescimento muito grande da área digital, do comércio digital e da utilização digital de dados, né? E o crescimento muito grande de pequenos negócios, de empreendedores e de empresas, grandes empresas, diminuindo seus espaços, agilizando as suas atividades. Então, a Autoridade Nacional já está tendo foco para isso. São as ações que ela vem adotando dos últimos meses de dezembro para esse início agora de 2021, janeiro e fevereiro. Então, foi isso que a gente conversou, trazendo um pouquinho aí da atualidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Carla, Antônio, esqueci de alguma coisa? Vocês querem complementar antes da gente entrar na temática de hoje? Tudo jóia, tá certinho, não esqueceu nada não. Tudo tranquilo. Podemos entrar na temática de hoje e sobre o DPO, que eu posso falar um pouco mais outros assuntos, a gente pode discorrer durante aí. Tranquilo. Legal, então.
Bom, para a gente começar então a nossa temática de hoje, nós queríamos fazer uma coisa diferente e a gente gosta muito dessa participação do público, então é uma forma de acolhê-los aí no nosso evento e não ficar só a gente falando aqui. Então, nós temos 12 slides, cada um de nós ficou responsável por tratar de 4 slides especificamente, nós vamos nos revezando, mas nós trouxemos umas enquetes também para vocês participarem do nosso evento. Então, nós esperamos que vocês participem aí do desafio que a gente está propondo, né? Então, a gente resolveu fazer o seguinte, de todas as 12 perguntas que nós selecionamos para esse evento, nós vamos devolver a bola para vocês. Então, nós escolhemos os nossos 4 slides cada um. Desses 4 slides, cada palestrante escolheu uma enquete para que vocês respondam antes da gente dar a resposta. E aí vocês também vão se testando aí para ver como é que estão os conhecimentos na área da LGPD, né, Toshio? Quer complementar alguma coisa? Eu queria só complementar que é o seguinte, pode responder à vontade, tá, gente? Não está valendo nota, tá? Ah, não está valendo nota. Nós temos aqui no nosso hall de palestrantes 2 docentes, a Carla é advogada, a Carla não é docente aí, né, Carla? Ainda, né? Ainda. Mas aqui não está valendo nota, tá? Então é só para a gente testar. Toshio é meu assistente hoje de apresentação, nosso assistente oficial. E aí eu queria que você colocasse, então, a primeira enquete, explicasse para eles como é que funciona, para eles responderem. Eu vou deixar tanto aqui nessa parte do slide, mas vai ter aqui, ó, para vocês responderem. Então, vai aparecer agora para vocês. Verifica aí, ó, apareceu? Então, vamos lá. Muito bom. Quanto tempo eles têm para responder a enquete? Vocês podem colocar aí no máximo 1 minuto. Não precisa 1 minuto. Então, vamos lá, gente. A enquete que eu escolhi para vocês, a minha enquete, a enquete da Malu é essa. Os dados dos menores de idade são básicos ou especiais? Veio isso para mim, agora eu estou dando as opções. Resposta A, são dados sensíveis por tratar menor de idade. Resposta B, são dados básicos por se tratar de pessoa humana, mesmo sendo menor de idade. E resposta C, dados básicos e especiais não estão relacionados à idade, e sim à pessoa humana. É só responder agora. Toshio, é só clicar na bolinha, como que eles têm que fazer? Isso, só ver qual que é a alternativa que eles acreditam será correta e tocar nela. 1 minutinho, então, hein? Vamos lá. A galera aqui, ó, já tem 21 que votaram. Bem, ah, que legal! Participantes, então basicamente temos 20 aí. Bom, muito bom. Não, trazer a pergunta para o palestrante é fácil, né? Agora a gente também tem que ter o desafio de ajudar a responder, até porque a gente tem sempre que estudar, né? É verdade. Tá quase dando 1 minuto aqui, olha. Quantos já responderam? 26. Ou 27 26. Agora, 28. Vai valer nota? Não, Luiz, não vai valer nota. Mas quem errar, a gente vai fazer um ranking pelos erros aqui, depois a gente combina para tomar uma cervejinha, bater um papo, fazer um networking. Só alegria. Mas aí quem errar, paga a cervejinha. Quem acertar? Quem acertar, ganha uma rodada de quem perder. Bom. Aí eu vi vantagem. E pronto. Tranquilo, não vai aparecer aqui o nome de vocês, fica tranquilo, tá? Olha, já deu 1 minuto, Toshio. Como é que a gente faz para ver a resposta? Pode? Vamos lá? A enquete vai aparecer. Ó, um momentinho, encerrei a enquete. Compartilhando resultados. Olha lá, apareceu aí. Os dados dos menores de idade são básicos ou especiais? 37% acham que os dados são sensíveis por tratar de menor de idade, né? 7% que os dados básicos por se tratar de pessoa humana são dados básicos, né? E 57% dados básicos especiais não estão relacionados à idade, e sim à pessoa humana. É isso aí, pode fechar então? Vamos à resposta. A resposta aqui não vai para você que vai me dizer agora. Eu que vou falar, A resposta, na verdade, é a letra C. Dados básicos e especiais não estão relacionados à idade, e sim à pessoa humana. E agora eu vou explicar o porquê, né? Você pode passar o próximo slide? Essa foi a primeira pergunta que a gente achou legal trazer para vocês. Os dados dos menores de idade são básicos ou especiais? Vejam bem, dados básicos identificam o quê? A pessoa natural, torna a pessoa natural identificável.
nome, endereço, algum objeto que possa estar relacionado à identificação dela por um documento e etc. Os dados sensíveis são aquelas informações que são relativas à origem racial, às opções religiosas, à convicção política da pessoa, dados sanguíneos, dados que são específicos daquela pessoa humana. E o menor de idade, ele tem tantos dados básicos, como também tem dados sensíveis. Então, essa questão aqui, na verdade, não é que os dados dos menores de idade eles se classificam como básicos ou especiais. O que classifica o menor de idade com uma tratativa especial na Lei Geral de Proteção de Dados é a questão das autorizações da tutela ou da curatela que o responsável legal tenha por esse menor de idade em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam bem, o menor de idade tem dados, né, básicos, ele tem dados sensíveis, mas ele precisa da proteção de um dos seus responsáveis ou do seu responsável legal para que ele possa ter ali o seu dado utilizado. É por isso que quando os menores entram, né, alguns sites ou alguns aplicativos colocam lá as indicações para a proteção daqueles dados. Então, o responsável legal, ou então pai e mãe, um dos dois, ou responsável legal, porque às vezes o menor não tem o pai ou a mãe, ele está sobre a tutela, curatela de alguém. Carla, você me ajuda aí, né? Nas questões jurídicas, somos advogadas, mas sempre a gente tem aí várias visões, que vão se responsabilizar pela utilização dos dados menores, tá? Então, essa pergunta aqui, ela deveria ter sido feita de uma outra forma, né? Os menores são protegidos, os dados dos menores, tanto dados especiais quanto os dados básicos, são protegidos pela LGPD em decorrência, né, do assistimento dos seus responsáveis legais? São, tá? Então, a resposta correta é a C. Caso alguém tenha alguma dúvida ainda, a gente está com o chat aberto, o Toshio está manipulando lá o chat, está acompanhando, e aí o Toshio me passa aqui com relação a isso, depois a gente vai complementando, tá? Espero que então essa questão aí tenha ficado claro, mas mais do que a metade aí acertou, tá bom? Vamos passar então para o próximo, Toshio, por favor. Outra questão que veio até nós foi essa aqui. Por que o RH usaria a base legal consentimento, né? Se pode utilizar outras como execução legal, obrigação legal, por exemplo. Então, veja bem, eu não vou ficar detalhando as bases legais aqui, porque isso é a fala da Carla. A Carla vai falar daqui a pouquinho. Mas a LGPD, ela traz várias situações que, se ocorrerem, não há necessidade do titular do dado consentir o manuseio, a guarda do dado dele, tá? Então, por exemplo, um processo que exista, um processo judicial, a proteção ao crédito, ou então a proteção à vida, como nós demos vários exemplos quando nós tratamos de base legal. Se você tem determinadas situações que a LGPD acolhe como situações que a pessoa pode usar o dado, tudo bem, né? Agora, o consentimento, na verdade, de todas as opções que a LGPD fornece, é a última opção. Você só vai pedir o consentimento para uma pessoa, para a utilização do dado dela, se aquela situação, no caso concreto, não couber em nenhuma das outras bases que estão ali especificadas. Sob pena, inclusive, de, por exemplo, se um controlador pega o dado de uma pessoa e ele tem uma situação que está enquadrada numa situação lá da base legal. Se ele descarta aquela base que ele tem, legal, e ele fala, vou pedir o consentimento que é mais fácil, isso pode até gerar a nulidade. Então, quando a gente lê essa pergunta, por que o RH usaria a base legal consentimento se ele pode utilizar outras como execução legal, obrigação legal, por exemplo? Na verdade, eu tenho visto muitas situações que as pessoas se desesperam na tratativa de dados pessoais na área de recursos humanos.
Mas eu fico muito tranquila com relação a isso, porque a grande maioria das ações que as empresas têm que adotar na tratativa de dados dentro de uma empresa estão fundamentadas numa legislação federal, numa necessidade que pode ser justificada. O consentimento existe? Existe, mas ele vem realmente em último lugar, tá? Então, o consentimento é a última opção dentre todas as bases existentes. Nós temos aí o governo federal que nos determina a coleta de dados para cumprimento do e-social, para cumprimento de ações voltadas à Receita Federal, para cumprimento de obrigações legais na concessão da previdência de aposentadoria, por exemplo, tá? Temos várias bases que nos garantem isso sem ter que ter o consentimento. Apenas a comunicação, que estamos utilizando os dados em cumprimento a uma base que já é legal, com base aí no princípio da boa-fé, né? Com base no princípio da transparência entre o empregador e o seu empregado, tá? Então, eu espero que essa questão também tenha ficado clara. Se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat aí. Que por enquanto agora eu vou passar então para a doutora Carla, que vem aí com uma outra enquete. Carla, com você. Bom, gente, primeiro boa tarde novamente, né? Toshio, eu vou pedir para você colocar a enquete aí para o pessoal e eu dou uma lidinha. Antes de a gente iniciar a enquete, eu vou esclarecer para vocês o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida em relação à teoria das bases legais de uma forma mais aprofundada, o outro webinário foi gravado, então a gente pode disponibilizar também para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, porque aqui a gente está aprofundando mais as questões que estavam com dúvida no outro webinário. Então, se tiver alguma pendência aí para vocês, a gente disponibiliza o webinário gravado também, tá bom? Então, vamos a essa enquete aí. A minha primeira enquete é: uma empresa que trabalha no segmento de recrutamento e seleção, mão de obra temporária e contratação de terceiros, qual a base legal pode se utilizar para encaminhar os currículos para clientes que o solicitam antes de aprovar o novo funcionário? Letra A, legislação federal. Letra B, contrato com a empresa. Ou letra C, consentimento do titular. Lembrando que a Malu acabou de expor aí uma questão sobre consentimento e o RH. Vamos ver se em relação ao recrutamento e seleção é a mesma coisa. Vou deixar para vocês responderem. Aí, Toshio, quando a gente tiver um tempinho aí para dar as respostas, você me passa. Mas, em consideração a isso, vamos ver. Quando você vai me falando aí, o pessoal estiver respondendo. Tem uma galera. O que vocês acham? Tem 17 pessoas que responderam, 18 agora. Vamos lá. Está chegando. 46 então, eu vou deixar. Voltou já. Vou deixar mais uns segundinhos aí para vocês responderem, certo? E aí eu já entro com a explicação. Bem, o pessoal tá colando, hein? O pessoal tá consultando o Google. Não vale colar, hein? Tá colando. Quer aproveitar esse tempinho para a gente ir respondendo alguma coisa que vai aparecendo no chat? Pode sim. No caso, tem uma pergunta ali também. Tem uma pergunta ali. Deixa eu já comentar alguma coisa sobre ela, então, muito rapidamente. Aliás, tem duas, né? Tem 3. Vai valer nota, já foi respondida, né? Beleza. Sobre o tratamento de adolescentes, menores aprendizes, depende da concordância do representante legal ou o próprio adolescente pode autorizar, né, o uso dos dados? Então, não, né? Não é o próprio adolescente, ele não tem autonomia sobre isso, e as doutoras que me corrijam aí, ou seja, ele é menor. Então, ou seja, o menor de idade, ele depende sempre, né, da aprovação aí dos seus tutores legais, ok? Muito rapidamente, depois as doutoras podem falar mais sobre isso, e também por que o consentimento pode gerar nulidade do tratamento por outra base legal, né? Essa é uma pergunta também muito interessante, porque o consentimento, para quem tá vendo um pouco mais da lei agora, ele pode ser revogado por quem deu esse consentimento, né? Então, o titular dos dados, se eu ofereci meus dados para qualquer tipo de negócio e foi só um consentimento que foi, né, dado para que esses dados fossem tratados, então eu, como titular, posso falar assim: olha, me esquece, eu não quero mais, né, eu tenho direito ao esquecimento, né? Eu não quero mais que meus dados sejam tratados por sua empresa. Então, se você, na coleta, você se baseou somente no consentimento, você está, assim, muito fragilizado aí em relação, né, à utilização desses dados. Então, não é legal.
E as doutoras que Também, podem, aí, no caso, e só complementar. complementando, também tem uma questão jurídica muito forte aí, né? Que quando você tem uma base legal, sem seu consentimento, que a lei te obriga a conceder aquilo, tem aquela questão constitucional que prevalece o bem da sociedade em prol do bem individual. Então, se a pessoa tem o dado dela pessoal e ela fala, eu desisto, não quero informar, de repente essa informação, se ela diz respeito a uma informação que vai ajudar na coletividade ou que a coletividade ela vai usufruir daquilo, então ela também não pode abrir mão. Por isso é que gera nulidade, né? Se a lei obriga, a lei ela todos devem cumprir. E ela está acima, inclusive, disso, do consentimento individual do ser humano, né, Carla? Você quer complementar? Não, é exatamente isso. Acho até atrelado aí a questão, exatamente isso. Existe essa nulidade, existe o requerimento de exclusão dos dados, então tem que ficar bem atento na escolha da base legal para justificar o tratamento do dado. E aí, Toshio, você acha que tá bom? Já deu? 66% votaram, estou tirando aqui, encerrando a enquete. Então, Vou mostra aí para eu agora. ver. Olha o resultado aí. Olá, 57% das pessoas colocaram na letra C consentimento do titular. E a grande maioria acertou novamente. Você pode passar aí para fazer a explicação, Toshio? Bom, então vamos lá. Quando se trata de uma empresa de recrutamento e seleção, o dado que a gente lida aqui é um dado sensível e a armazenagem do dado deve ser transparente. Não só a armazenagem do dado, como existe uma autorização expressa de cada funcionário para poder tratar esse dado. Então, a legislação federal e o contrato de trabalho, eles não atuam de forma individual e específica nesses dados. Então, para isso, o consentimento é a base legal mais adequada. Nos casos em que a gente precisa lidar com esses dados, no caso de currículo, solicitação de currículo para terceiros, o candidato ele tem que ter ciência de quanto tempo os seus dados vão permanecer com a empresa, tem que ter ciência de qual vai ser a forma de tratamento. Existem empresas aí que utilizam outra base legal, que é o legítimo interesse, como uma justificativa nessas situações. Mas, para isso, essa base legal, é necessário que tenha uma assessoria jurídica muito boa por trás, por diversas questões jurídicas. Então, a forma mais segura e mais prática para esse tipo de categoria é o consentimento. E é importante lembrar, assim como o Antônio falou agora e a Malu, o candidato ele precisa saber, no caso do consentimento e nessas tratativas, ele precisa saber os dados que serão armazenados pela empresa e por terceiros, e em caso de solicitação, ele tem que saber como é que ele faz a solicitação para exclusão desses dados, tanto no sistema da empresa, quanto no banco de dados, ou até mesmo numa candidatura vigente. Então, ele precisa saber aonde ele vai solicitar essa exclusão. Tudo isso, o consentimento traz de uma maneira mais fácil e mais adequada nesse tipo de situação. Tá certo? Então, vou deixar aí a bola para a próxima pergunta para a Malu. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida em relação a isso, manda no chat que a gente, no decorrer do webinar, a gente vai mandando para vocês aí. Assim, complementando o que a Carla está falando, e antes de ir para a minha próxima pergunta, né? Na verdade, quando a gente analisa a área de recursos humanos como um todo, não é regra, porque toda regra tem sua exceção, mas em grande parte, o processo de recrutamento e seleção é o processo que mais requer o consentimento, porque a partir do momento que aquela pessoa foi escolhida e entrou para a empresa, a base legal que mais é utilizada ali é a legislação federal, com base nas rotinas que as empresas têm que cumprir com relação aos instrumentos, né, do governo federal, dos instrumentos digitais de informação, tá? Então, claro que tem a sua exceção, a gente vai falar muito disso ainda, mas no geral é isso. Quando você fala em recrutamento e seleção, se atentem mais à questão do consentimento e dali em diante, qual base legal que se encaixa, tá? Por favor, a próxima aí, Toshio, vamos lá. Como posso eximir, né, excluir minha empresa
da responsa... Ah, esse é o mestre Antônio. Você, Antônio, não sou eu, desculpa. A Carla falou que era eu, desculpa, é você. Eu vou fechar eu pensei aqui. que você ia falar por mim de novo. Não, é que a Carla falou, vou passar para a Malu, eu estava achando que era eu. Desculpa. Você, Antônio. Não, eu que não me atentei ao nome, desculpa. Que isso, gente, que isso. Sobre essa pergunta, como posso eximir minha empresa da responsabilidade, da forma como o operador, né, o terceiro, no caso, trata os dados que fornece a ele, então, né, tem como? Então, essa é uma pergunta, né? Essa pergunta não foi, inclusive, repassada para vocês, mas depois nós temos uma outra questãozinha, vamos ver se, né, a gente faz mais uma interatividade. Nesse caso aqui, então, uma coisa que nós precisamos observar, inclusive eu gosto de trazer, às vezes, algum exemplo, né? Vamos pensar no seguinte, a sua empresa, a empresa que você trabalha, por exemplo, ela faz distribuição de cesta básica, por exemplo. Então, você vai pegar os dados do funcionário, muitas vezes dados que você, de repente, nem sabe se realmente precisa, né? Às vezes coloca até documentação do funcionário, gera um arquivo, uma planilha, alguma coisa, manda para um terceiro essas informações para eles fazerem uma etiqueta, colocar numa caixa, né? Bonita lá e entregar no endereço do colaborador, né? E aí? Se vazar esses dados aí, né? Eu posso jogar a responsabilidade para cima do terceiro, para cima aí do operador, daquela pessoa que está trabalhando os dados, né? Tratando os dados em meu nome, em nome da minha empresa. Então, e um outro exemplo também que eu gosto de ver, inclusive na parte aqui de RH, são aquelas empresas que trabalham com currículos mesmo, né? Essas são mais críticas ainda, porque existem algumas empresas que elas prestam esse serviço, e é bacana, porque elas conseguem pegar currículos da população, né, das pessoas que estão procurando trabalho, armazenam em suas bases de dados, e aí as empresas, elas se utilizam desses portais, desses currículos, tem até aí uma prestação de serviço, tudo isso é legal, é bacana. O problema é se esse terceiro que presta serviço para a sua empresa, em nome da sua empresa, porque às vezes você entra lá no portal daquele terceiro, daquele operador, né, daquela pessoa que vai tratar os dados para você, e lá está o logotipo da sua empresa, o endereço, o contato, tem tudo da sua empresa lá, ele está te prestando um serviço, mas quem é o responsável se tiver um vazamento? Lá. E eu digo para você, o responsável é sempre, né, no caso aí, o titular. Nesse caso dos currículos, o titular não, o controlador. Nesse caso dos currículos, por exemplo, de uma empresa que presta serviço, se o candidato está entrando lá naquele portal e está entendendo que ele está fazendo, criando um currículo para a empresa que você trabalha, que é o controlador, então você é responsável, embora os dados dele estejam no terceiro, né? No caso da cesta básica, a mesma coisa. Se eu pego uma planilha e mando para um terceiro, aí no caso um operador, que é chamado aqui de operador, aquela empresa que vai prestar o serviço de mandar essas cestas básicas e vazar essa planilha e der algum problema, então, quem que é o responsável? É o controlador. E os dois, na verdade, né, eles respondem, conforme lá o artigo 42, inclusive, da lei, eles respondem solidariamente, tanto o controlador quanto o operador. Tá? Então, se houver algum tipo de dano causado ao titular, né, numa situação como essa, os dois vão responder. Só que você como controlador, você como, né, dona do negócio que vai fazer esse tipo de tratativa, você precisa entender que você tem que ter um parceiro que tem que estar em compliance com a lei igual você. Opa, Vera. Né? Se o seu parceiro não tiver em compliance com a lei também, então, teoricamente, você precisa trocar de parceiro, algum que tenha realmente esse compliance, né? Então, assim, respondendo diretamente essa pergunta, né? Como posso eximir a minha empresa da responsabilidade, né? Da forma como você não pode eximir, tá? Simplesmente a resposta seria não, né? Diretamente. Tá bom? Então, assim, nós vamos... eu tinha até colocado uma observação aqui para colocar nessa pergunta. Também quero falar um pouquinho mais do DPO, mas nós vamos ter mais oportunidade daqui a pouquinho. Então, nessa questão, eu espero ter respondido mais ou menos e podemos passar para a próxima. Antônio, eu queria só complementar a sua resposta com uma questão jurídica aí.
Você fala da questão da responsabilidade solidária, porque nos dois eles vão ter a responsabilidade, obviamente essa responsabilidade decai mais no controlador, porque é quem tem a responsabilidade, mas tem aí a questão da ação de regresso, né, Carla? Qualquer coisa você me ajuda. Por quê? Quando o controlador ele assume a responsabilidade do manuseio de dados, ele passa isso para o operador, se forma ali, na questão digital, vou falar da área digital, um pouquinho da área do Antônio, uma trilha de execução. Então, muitas vezes o dado pode vazar pelo operador e não pelo controlador, né? Então, o controlador, na verdade, ele vai ter a responsabilidade, ele não vai se eximir da responsabilidade, ele pode até responder por esse vazamento juntamente com o operador. Mas se isso ficar comprovado que ele não teve culpa do dano que ele tiver que reparar, ele pode entrar com uma ação de regresso contra o parceiro que não teve a devida cautela. Só isso que eu queria complementar. Deixa eu complementar a sua complementação, bem rapidinho. É legal isso aí, sim, e só tem que tomar um pequeno cuidado, porque se lá no início, lá no começo, quando você fechou um contrato, não é isso, com esse terceiro, com esse operador, se isso não ficou claro, então já tem uma falha lá do controlador, lá no começo, entre o controlador. Então, no caso aí, as doutoras podem falar muito bem sobre isso, mas por isso que eu não posso simplesmente fazer e se vazar, vazou, eu posso culpar um terceiro, não é bem assim. Eu preciso adequar a minha empresa como controladora, chamar meus operadores, adequar contratos, exigir que eles façam compliance com a lei, não é isso? Então, existe todo um passo a passo, né? Eu até tinha falado de falar um pouquinho sobre o DPO aí, porque, às vezes, como nós estamos falando aqui mais para o pessoal de RH, o convite da live, aí, no caso, do webinário, é para um pessoal mais de RH, embora, né, sirva para todos, às vezes o pessoal está perguntando, mas, peraí, é responsabilidade de quem é do RH ou é de quem? De quem é essa responsabilidade, talvez, de colocar realmente a lei para funcionar, para, né, a parte aí toda para funcionar? Então, dentro da empresa, a principal pessoa, como a professora Malu já falou, a doutora, né, é o DPO. Então, o DPO é que vai encabeçar isso. Agora, quem é o DPO? Quem vai ser o DPO? A gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Mas o importante, então, é que fique tudo bem definido, inclusive com contratos e tudo mais, desde lá do início do processo todo, da coleta. Agora, o contrato também, o direito, ele precisa proteger a sociedade. E nós temos vários tipos de contrato. Não só o contrato expresso, que é esse que o Antônio fala, registrado, escrito, mas há também o contrato tácito. Então, a lei também tem que prever que pode acontecer alguma situação em que essa cautela não tenha sido pensada à época. E mesmo não havendo uma cláusula em contrato expresso e assinado, se ficar comprovado o vazamento de dado e o controlador tiver que reparar o dano por conta disso, se houver um processo de ação de regresso contra o operador que foi displicente, mesmo não estando em contrato, dependendo do elemento de prova processual, ele pode sim ganhar uma ação de regresso e ter o seu dano de volta. Tá? Carla, quer complementar? Seu microfone está fechado. Exatamente isso. Tem que ficar atento, porque, assim, as responsabilidades, apesar de a gente ter responsabilidade de controlador e tudo mais, operador, temos o DPO também, as responsabilidades são individuais, então, cada um dos entes ali competentes na hora do manuseio do dado tem que ficar atento a como gerir, para não, futuramente, não acabar sofrendo o famoso dano em relação aos dados e ao tratamento de forma errada. Só fechando, acho que essa questão também, até surgiram algumas questões ali no chat, o que eu acho bastante importante, né? O Luiz, o Renato, né? Se existe limite para esse armazenamento, e aí é algo que o limite, acho que eu vejo que em questões de currículo, é até um limite que pode ser determinado pela empresa quando está coletando os dados, que não pode ser muito extenso, né? Mas que tem que estar claro para quem está, para o titular desses dados, tem que estar claro para ele qual é o limite, por quanto tempo esses dados serão armazenados, para que eles serão utilizados, então tudo com um embasamento legal, né? Porque vou complementar você, Antônio, desculpa a interrupção. Na própria lei, ela tem um artigo que ela disponibiliza aí o limite em relação à tratativa. Então, quando se trata de um consentimento, onde as pessoas têm ali um rol de especificações, o limite se dá até
verificação da finalidade. Foi alcançada a finalidade do uso de dados? Talvez seja o limite. Ou até quando se achar pertinente a utilização e o alcance dessa finalidade específica. Se não houver, tem que respeitar. Se não houver esse limite, tem que respeitar aí o que determinar o termo de consentimento. Então, o que você estabelecer como o seu termo de consentimento, estabelecendo ali, um prazo de 2 anos, tem que respeitar o prazo de 2 anos. Um prazo de 2 meses, respeitar o prazo de 2 meses. Então, depende do termo de consentimento ou da verificação de finalidade alcançada ou não. E que no caso de um currículo, um prazo muito longo não seria, né, nem conveniente, né, porque currículo muda com muita rapidez, né, então não vejo por que uma empresa armazenar por tanto tempo dados de currículo, né, esses currículos precisam ser atualizados, que a lei também fala. E é um motivo Renato justo, também... né, gente? Há que se ter um motivo justo. Exato. Né? E o Renato também faz um comentário aqui, eu até lembrei de um videozinho que está circulando na internet aí, de alguém que faz justamente uso, né, da coleta de dados como se fosse uma empresa, né, de currículos, e ele pede, inclusive, de emprego, né, uma agência de emprego, e ele pede que a pessoa mande documentos, que tire foto de lado, de perfil, né, de frente, enfim, e tal, e ele usa esses dados, né, para abrir uma conta em banco e para validar essa conta, ver se a conta está ok, e passar para quem realmente vai fazer a extorsão. Então, tem um videozinho aí que apresenta isso. Não sei até onde é a veracidade do vídeo, obviamente, não é mais, mas é possível algo realmente que deve ter realmente acontecido, tá? Então, é delicado, né? Quem está precisando de um emprego, de um trabalho, vai na boa fé querendo arrumar um trabalho e, de repente, está caindo aí nessa armação. E o pessoal está aí realmente fazendo isso, né? Os criminosos não estão nem aí se você está precisando de trabalho, se está passando necessidade, se eles querem mais tirar um pouquinho mais do que você tem ou não, né? Então, enfim, fico alerta também. Obrigado, gente. Aqui a Marcela pergunta, no caso do contrato tácito com o operador, isso já não indicaria uma falta de compliance no tratamento dos dados? Sem dúvida, né? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a falta do contrato expresso não impede, né, que a gente ganhe o direito, ou que a gente lute por ele, mas com certeza indica sim, né, uma displicência aí entre as partes na hora de convalidar aí a prestação do serviço. Tem que ser tudo muito bem evidenciado, né, doutora? Bora continuar com o slide então, Malu? Opa, tá sem áudio, Malu. O som está desativado, Malu. Deixei aqui o áudio, desculpa. A próxima pergunta que chegou até nós, né? A construção de uma cartilha a ser utilizada nos processos de recrutamento e seleção em agência de emprego minimiza eventuais divergências, né? É muito legal essa visão, né? Uma coisa mais moderna, mais enxuta. E a lei, ela tem todo um significado por trás dela. E conforme a gente vai lendo a lei, a gente entende que o legislador ele teve uma preocupação muito grande de preservar mesmo a identidade das pessoas e de nunca perder o foco de que as pessoas são leigas relativamente a isso. Então, eu mesma vou confessar que agora, quando eu olho em algum site na internet que vai pedir o meu consentimento, eu não tenho paciência para ler tudo aquilo. Ninguém tem, muita gente não tem. Se eu olho que é uma fonte segura, é um G1, ou então é alguma fonte que eu vejo que o Estadão, que me pergunta, eu coloco lá que concordo e toco a vida, e vou fazendo o que eu tenho que fazer. Mas não é toda vez que a gente pode fazer isso. Então, eu acho muito legal essa mentalidade de se construir uma cartilha, e a lei deixa muito aberto essa liberdade, né, do controlador na hora de explicar como ele vai utilizar o dado, o formato que ele pode fazer. Então, ele pode ter um formato escrito, um formato digital, ele pode construir mapas mentais, ele pode construir infográficos, ele pode fazer áudios, vídeos explicativos com avatar, e a tendência de ser isso vai ser cada vez maior. No nosso primeiro webinar, eu falei muito sobre isso, né? Com essa movimentação que está tendo da Autoridade Nacional agora, que eles estão trabalhando nessa agenda regulatória que eu falei, eles estão até descrevendo como expor
ao dado, como expor ao titular a proteção do dado, como expor as suas políticas de privacidade. Então, vale sim, vale uma cartilha, aonde vocês podem trabalhar com imagens, com história em quadrinhos. Quanto mais didático for, melhor. Muito legal a interação, fazer uma cartilha digital vale a pena, um gamer, o que for. Um podcast, que são todos instrumentos digitais que a gente daqui para frente está utilizando cada vez mais, principalmente nos processos seletivos, né? Que agora ganharam uma força digital muito grande. A única coisa que vocês têm que ter cautela é sempre deixar regras claras e didáticas, sempre tomar cuidado com isso que o Antônio estava falando anteriormente, com a questão do prazo, da guarda, do manuseio, como que isso vai ser feito, e sempre fazer uma revisão constante dessas informações. Porque o que não pode é você construir uma cartilha e falar assim, olha, os seus dados vão ficar aqui guardados conosco para o dia que tivermos uma vaga a gente chamar. Isso não, porque isso também vai cair na questão da temporariedade que a Carla estava falando. Então, você pode construir uma cartilha? Você pode. Ajuda, é super criativo, é produtivo, contanto que ocorra um manuseio constante de informações e que as regras que estejam lá sejam claras para aquela pessoa, sabendo por quanto tempo, em quais processos e como são as situações que serão utilizados os dados naquela empresa de recrutamento e seleção. Acho que eu respondi. Se alguém tem alguma dúvida, pode colocar no chat. Antônio e Carla, se quiserem complementar. Perfeito. Eu acho que a regra básica para tudo na LGPD é que tem que deixar tudo claro e bem didático para o próprio titular do dado ficar a par de tudo que vai estar sendo manuseado e tudo mais. É sempre assim. Lembrem-se sempre que, estando claro, de maneira didática, está tudo certo. E nada que se perca no tempo e no espaço. Né? Você não pode se perder nem no tempo, um dia. Isso não, você tem que ter motivo justo. Você pode até guardar um dado pessoal por 30 anos, que eu falo isso no final do webinário, para cumprir, por exemplo, uma exigência da Previdência Social para cumprir o tempo de aposentadoria. Vai guardar por 30 anos, mas você está fundamentado numa legislação federal. Então, se você tem motivo, você pode ficar com o dado lá por vários anos, mas você tem que ter um motivo justo. Então, você não pode se perder nem no tempo e nem no espaço. No espaço entra mais a questão do Antônio, de como vamos armazenar isso, entre aquelas questões, aquelas palavras difíceis que o Antônio sempre fala, criptografia, proteção, gravar em arquivo, sei lá, essas questões Vamos aí da área de TI, hein? que já ele vai falar, tá? Tempo e espaço, motivo justo, tá? Acho que a gente tem que criar um glossário de LGPD. Colegas, vamos pensar nisso. Passo a bola agora para o Antônio. Está com você, Antônio. Agora sim, agora vem aquele webinário, hein? Aquela enquete. Olha ela aí, ó. Pessoal, é o seguinte, eu tinha pensado em fazer uma pergunta aí, que era assim, o que é LGPD? Essa era a minha, né? Eu tinha pensado em perguntar isso. Daí eu pensei, não, mas todo mundo vai saber o que é LGPD. Para minha surpresa, eu deveria ter feito a pergunta, desculpe, mas é que a gente viu acontecer aí, ainda ontem, né, uma postagem na web, confundindo a sigla LGPD por outra sigla, né? Os colegas aí viram a postagem, sabem do que eu estou falando, e é muito comum hoje ainda, né, nós temos aí muitas pessoas que não sabem exatamente o que é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Então, assim, eu acabei fazendo uma pergunta aí de nível hard, né, Toshio? Acho que é uma coisa assim, um pouco mais... Então, as duas questões anteriores, o pessoal acertou aí 57%, pelo que eu entendi, as duas, acho que empataram aí, né, de acerto. Vamos ver essa daqui, como é que vai ficar. Essa daqui é mais chatinha, né? Porque nós estamos falando o seguinte, em relação à boa-fé, né? É um negócio meio amplo, né? Em relação à boa-fé, qual das alternativas aponta 2 princípios? Porque são 10. Já começa por aí, né? Então, são 10 princípios aí. Agora, quais são os 2 que são apontados nessas questões aqui? Por exemplo, será que inviolabilidade da intimidade e da honra, né, e o consentimento são será que essa é a resposta correta? Ou será que a qualidade dos dados e transparência, ou ainda a
violabilidade da honra e vício de consentimento. E aí, hein? Acho que está todo mundo respondendo, o pessoal já... 100% já respondeu aí, né, Toshio? Tá quase, falta agora... Tá quase? 15? 15? 40% respondido. 40%? Ela, quem fez o papel de advogado de diabo hoje foi o Antônio, né? Falam que advogado sempre complica, olha só. Exatamente. Nós somos boazinhas com o nosso estavam mais público. fáceis aqui hoje. O Antônio fez o papel do advogado do diabo aí. Eu fui malzinho? Foi malzinho com eles. Aquele professor que adora dar prova difícil. Pessoal, essa é a pergunta extra, entendeu? Você dá 11 questões, só 10 valem nota. Essa pode ser a extra, tá? Não vale nota. Essa daqui o pessoal não vai confundir LGPD com LGBT. Tudo bem. Não vai. Acho que não. Ou não. Mas, enfim, ainda tem gente confundindo, tá, gente? Mas houve confusão, né? Houve confusão. Muito bem, ó. Falta... Se quiser, eu encerro já e apresento. Pode ser? Pode ser. Muito bem, tem 62% responderam. Bora lá. Daí. Bora lá. Compartilhando. Olha aí. Olha, eu perdi por 1%. Que isso? Que beleza. Até que o pessoal tá muito bom no negócio aí, gente. Que coisa. Tá bem. Mas ficou ali, hein, ó. Vai subestimar, vai. Ó, você foi mal. Olha o resultado, tá vendo? Eles foram melhores que eu que fui mal, né? Responderam certo, legal. Gente, é isso daí. Legal aí, obrigado pelas respostas. Isso é legal para a gente ter um feedback aí também de como está, né? E vocês também terem um feedback do que vocês estão entendendo já da lei. E a inviolabilidade da intimidade da honra e consentimento, na verdade, ele é um dos 7 fundamentos em relação à disciplina, né? Da proteção de dados pessoais, tá? O consentimento, ele é uma das 10 bases legais para o tratamento. Agora, a B, que é a qualidade dos dados e a transparência, faz parte aí, né, das 10 atividades, né, e princípios de tratamento de dados pessoais, né, que observam aí a boa-fé. Os 10 são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. No próximo slide, eu apresento para vocês um gráfico que eu gosto de, para demonstrar um pouco melhor, né, essa pizza aí, por exemplo, para demonstrar um pouquinho melhor em relação a isso. E aí você fala assim, poxa, ô Antônio, você é de TI, não vem com esse negócio difícil, não, eu sou de RH aqui, eu não falo como uns amigos falavam antigamente, informatiquês, né? Então é o seguinte, gente, eu vou falar de uma forma mais genérica possível, que eu acho que assim... Antônio, só um minutinho, sem querer te atrapalhar, mas tem gente que não está escutando, é para todos? Será que a gente está com problema de áudio? Teste aí, pessoal, tudo bem? Estão ouvindo? Tudo bem? Não? No caso, tá tudo certo, tá tudo Tá tudo ok, é um caso pontual, okay, tá específico. Bom. Desculpa, é que estava no chat aqui a gente falando. Verifique se o áudio está disponível. Agora eu estava escrevendo a fechei a janela aqui para a Suzana agora, mas vamos ver, até o dela parece que agora veio o áudio. Acho que é só o dela, Desculpa, Legal, Antônio. gente, obrigado pelo feedback. Então, ao invés de eu mandar aqui no chat, você pode, se não funcionar, ou você habilitar o áudio, você pode sair da reunião e entrar novamente. Tá? Pelo mesmo link, tudo certinho, aí muitas vezes aparece a opção para você habilitar o áudio, caso já não consiga fazê-lo agora, tá bom? Valeu, pode voltar. Valeu, obrigado a todos. Gente, esse feedback de vocês também é muito importante, até essa questão da enquete, né, dessas enquetes que nós colocamos, é justamente para ter essa participação de vocês, que é fundamental, inclusive, para a gente, né? É muito difícil, estando, principalmente à distância, remoto, ter realmente o feedback de quem está lá do outro lado, né? Então, isso é muito importante para a gente, agradecemos, assim, imensamente, mesmo que você responda errado, mas responda, é legal isso, né? Não vai valer nota. Enfim, vamos lá. Eu costumo passar esse slide aqui, o seguinte, apresentar ele, por quê? Para que a gente entenda como um todo o processo do ciclo de vida dos dados. Ciclo de vida dos dados. Como assim? Ele nasce, ele vive, ele morre. Né? Nós sabemos que lá na coleta dos dados, seja de um currículo, preenchimento lá de currículo, etc. e tal, de uma landing page que captura informações e vai mandar para alguém, né?
Legal. Nós sabemos que ali é a coleta, ali é onde tudo começa, né? Só que essa coleta, ela não fica só na coleta, eu preciso armazenar. Lá na coleta, você já está utilizando alguns dos princípios de boa-fé e tudo mais, porque lá você tem que informar. Na coleta tem que ser informado, né? Para que você vai usar esses dados, por quanto tempo e etc. Então, cada informação ali, e precisam ser separadas, inclusive, se tiver dados sensíveis e tudo mais, né? Então, tudo começa na coleta. Se a coleta não for boa, você, de repente, pode já não estar em conformidade com a lei e pode ter problemas futuramente com o restante dos passos. Legal. Se você coletou alguma informação, isso vai ser armazenado em algum lugar. Se você colocar numa planilha, gravar no seu computador, passar para o outro departamento, ou se você cadastrou num sistema da empresa, ou de uma empresa de terceiro que também presta serviço, quem tem folha de pagamento, sistemas de contabilidade, sistemas de RH mesmo, exclusivo para seleção às vezes, para treinamento, enfim. Toda coleta tem que ser informada, todo armazenamento vai existir de alguma forma. O pessoal de TI, isso é problema deles, né? Mas é interessante a gente entender o processo todo para ajudá-los, inclusive, quando for necessário, ou ajudar aqueles que vão implementar a LGPD dentro da sua empresa. Então, por exemplo, vamos armazenar, né? É no HD? É no computador do próprio usuário final, do colaborador que está capturando esses dados? É numa rede? É num banco de dados? É uma folha impressa? Para onde vai isso? Tudo isso tem que estar em compliance com a lei. Esses dados, eles são usados, utilizados, né? Por quem? Pelos colaboradores. Quais? Somente aqueles que deveriam ter acesso a esses dados? Será que quando você vai num médico, por exemplo, e faz lá uma consulta e conversa com o médico, será que todo mundo pode ter acesso àquilo que o médico registrou no seu prontuário? Obviamente que não, né? Obviamente que aquilo que você conversou com o médico fica entre você e o médico. E aquilo deve ser muito bem guardado, porque aquilo é dado sensível, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos uma coleta, nós temos um armazenamento, e tudo isso tem que ser cuidado e muito bem cuidado. Eu preciso saber da movimentação dessa informação, de onde ela vem, para onde ela vai, para que eu vou usar, por quanto tempo e tudo mais. Legal, então somente as pessoas autorizadas vão usar aquilo que pode usar, porque um grupo de informações pode ser que os médicos podem usar, outro grupo é a pessoa do RH, outro grupo de informações é a secretária, enfim, né? Ok, esses dados eles são geralmente compartilhados internamente entre colaboradores, como eu já citei, mas também por terceiros, operadores, aquelas empresas que vão prestar serviço, né? Então, aí entra tudo que a gente já vem dizendo até agora, de todo esse compliance contratual e direitos, né? E quem responde pelos dados, por vazamento e tudo mais. Ao compartilhar os dados, né? Você está compartilhando com um terceiro, de que forma? Isso está registrado? Isso foi combinado? Isso está delimitado da forma correta? Né? Desde lá do armazenamento, uso e compartilhamento e arquivamento, que é o tal do backup, né? Eu gero uma cópia de segurança das informações, o que é importante? A empresa precisa, né? A empresa precisa ter aí o quê? A consciência de tudo que está acontecendo, ela precisa ter a disponibilidade, tem algo chamado ali de CID, né? Confidencialidade, né? A integridade e a disponibilidade. Isso é o que a gente trata lá em segurança, né? Isso significa que se você não tiver confidencialidade, ou seja, dados precisam ser criptografados, né, para serem armazenados em um banco de dados, esses dados precisam ser íntegros. Eu não pode ter a invasão de um hacker, por exemplo, que criptografa seus dados, não está íntegro mais. Será que alguém mexeu indevidamente? Também não está íntegro mais. Enfim, né? E a disponibilidade? Toda vez que uma empresa para por causa de uma invasão de um hacker, por exemplo, parou tudo, parou o sistema, tal, pronto, o sistema está indisponível, né? Então, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né, que já vem desde a coleta e tudo isso, tem que ser garantido, tá? E isso tudo está no compliance com a LGPD. E eu aqui do RH, é bom que eu entenda todo esse passo a passo, todo esse caminho, para eu poder ajudar justamente nessa implementação da lei. E vai chegar lá no finalzinho, onde você precisa justamente fazer o quê? A destruição dos dados. Isso aí, para quem trabalha em TI, gente, tem profissional de TI procurando psicólogo e, às vezes, até psiquiatra aí, porque não consegue, nós não tínhamos o conceito de deletar nada.
o nosso conceito global, universal, sei lá, conceito de quem é de TI é nunca delete nada, nunca apague nada. É só armazena, só coleta. Quanto mais, melhor. Esse é um conceito, é uma cultura que tem que ser mudada. Com a LGPD, né, você precisa, né, não existe delete, né? Então, assim, com a LGPD, existe. Com a LGPD precisa, ou no mínimo, você precisa anonimizar. Não é isso? E muitas vezes criptografar já ajuda. O que é criptografar? É usar uma técnica lá computacional que você embaralha os dados de tal forma que não é qualquer um que vai pegar aquela informação e ler, não é qualquer ser humano, só a máquina que vai conseguir, através de uma chave, descriptografar. Isso é uma técnica que, para alguns casos, ajuda, né? No caso da criptografia, ok. No caso da anonimização, é você não deixar aquele registro de informações de um determinado titular identificá-lo mais. Você tem que anonimizar. Seriam mais registros para pesquisa, para, né, fins de pesquisa e tudo mais. Então, estatísticos, né, dados estatísticos. Se você deixar voltar o titular de alguma forma, tiver a possibilidade, não anonimizou, tá? Então, isso é uma... E a partir do momento que você consegue anonimizar, não está mais dentro da LGPD, tá? Não tem problema. Pode tratar esses dados. E, por fim, deletar mesmo. Por que você vai armazenar dados que você não pode usar? Que você não tem consentimento, que você não tem lei nenhuma mais que garante que você possa fazer o tratamento daqueles dados. Você só está correndo risco. Então, a ideia é que o pessoal aí de TI agora, se tiver alguém aí, nos ouça, vá para o psicólogo, vá para o psiquiatra, toma um remedinho, não tem problema, mas aperte o botão delete, não tem jeito, tá? É preciso, é necessário. Tá bom, gente? Então, eu gostaria só de ter passado aí esse ciclo de vida dos dados, e se as doutoras ou alguém quiser fazer algum questionamento, estamos à disposição. Nem tenho o que falar do teu ciclo aí de dados. Tá bom, doutora. Não tem nem o que falar. Vamos lá. Isso mesmo. Vou continuar aqui com a nossa próxima pergunta, que foi atribuída aqui a mim. Pode repetir os prazos de guarda? Seriam 30 anos para dados previdenciários e o que mais? Veja bem, a LGPD, ela não interfere em prazo, né? O que ela fala é que você tem que ter o princípio da transparência, o princípio da boa-fé, que você tenha que ter um motivo justo e que você defina de uma forma clara esses dados. Porém, nós não podemos esquecer que nós temos as bases que nos norteiam. Então, quando a gente fala de legislação trabalhista, geralmente nós trabalhamos com 2 prazos prescricionais. Previdenciário para comprovação de tempo de serviço, que não mudou ainda, 30 anos, né? Se bem que eu acho que essas questões devem mudar daqui para frente, até porque a gente sabe que a aposentadoria por tempo de serviço agora ela está findando, né? Tem novas regras agora, mas por enquanto ainda continua. E 5 anos aí para as reclamatórias trabalhistas. Então, a LGPD não vai interferir nos prazos de lei, porque se a gente tem uma base legal, se tem uma lei federal e já definem prazos, a LGPD segue esses prazos que são previamente definidos, tá? Então, os prazos, eles são seguidos de acordo com cada situação, ou o que está na lei, ou aqueles prazos que se tem motivo justo, que eu já vi no chat aí algumas pessoas falando sobre currículo, ou aí eu, né, não vou trazer de novo, né, novamente a fala da Carla, mas que num processo seletivo, por exemplo, se defina quanto tempo se vai deixar um currículo disponível e etc, tá? Então, pode repetir os prazos de guarda, né? Seriam 30 anos para dados previdenciários e o que mais? Então, 30 para prazos previdenciários, nisso em RH que a gente está falando. 5 para as informações trabalhistas e prazos específicos de acordo com a situação em caso concreto que sejam explicados, né? Explicitados para o dono, o titular do dado. Basicamente é isso. Carla, quer complementar alguma coisa? Não, exatamente isso a gente já tinha dito também anteriormente sobre a lei. Partindo aqui para a nossa próxima questão, daqui a pouco eu já olho o chat e vejo se tem alguma pergunta. O consentimento para compartilhamento de dados por meio de uma cláusula de contrato de trabalho é válido? Aqui, gente, válido mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque a temporariedade de um contrato de trabalho pode ser muito longa.
Tem gente que entra numa empresa e fica lá 40 anos trabalhando, o contrato de trabalho está valendo. E a partir do momento que você assina o contrato, e o contrato ele tem a característica de ser bilateral, de ocorrer a bilateralidade, qualquer coisa que se altere ali, há que se ter o consentimento da parte contrária, sob pena de nulidade. Esse consentimento que eu estou falando não é o consentimento da LGPD especificamente, é o consentimento jurídico, termo jurídico utilizado em lei. Então, você pode colocar uma cláusula no contrato de trabalho falando que você vai utilizar esses dados? Pode, não tem problema. Contanto que essa cláusula seja clara, indique exatamente por que você está pegando aqueles dados. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu vou colocar no contrato de trabalho, além das cláusulas comuns que existem no dorso de um contrato trabalhista, eu vou colocar os seus dados serão utilizados para cumprimento da legislação federal, para o atendimento ao e-social, informações tal, que vão garantir aí o seu acesso aos programas governamentais, que são esses. Isso pode ter? Pode. Pelo tempo em que durar a situação? Pode. O que você não pode é colocar isso, como eu sempre falo, deixando sem se preocupar com o tempo e com o espaço, né? Então, nesse caso, desculpa. Então, neste caso, você pode colocar no contrato de trabalho, sempre estando atento se o que está escrito naquela cláusula não sofreu nenhum acréscimo ou nenhum decréscimo ou alguma alteração. Se houve alguma alteração naquela cláusula que realmente não retrate a realidade daquele momento, tem que se fazer um adendo ao contrato de trabalho, adendando aquela cláusula, tá? Com base sempre no princípio da transparência e da boa-fé, cumprindo a cláusula que tenha a bilateralidade e o aceite entre as partes. Carla, é isso? Quer complementar alguma coisa? Eu vou complementar e já vou pedir para seguir para o outro slide, porque, assim, é bom a gente se atentar nesses casos onde a gente coloca uma cláusula no contrato, que não pode ser genérico, viu, gente? Tem que ser bem específico para cada titular do dado. Então, não adianta a gente querer colocar uma cláusula ali que seja invisível. Não, a gente tem que ter uma cláusula específica, nada genérica, a legislação determina que não seja genérico, então tem que se atentar a isso. Quando for utilizar, se atenta a isso. E eu já vou complementando com a próxima pergunta, porque eu vou basicamente falar sobre a mesma coisa. Então, posso fazer na admissão um único documento com esta informação, descrevendo cada uma, porém, identificar o documento como termo de consentimento de informações do RH? Então, é basicamente isso. A gente vai tratar ali o consentimento num termo de consentimento de RH. Isso pode acontecer na hora da contratação de um funcionário, principalmente vocês do RH, além do contrato, a gente fazer um termo de consentimento, isso a legislação prevê. É importante se atentar, e aí o que eu disse sobre o conteúdo genérico da cláusula, é que a gente tem que adotar aquele ciclo de vida do tratamento. Então, a LGPD ela estabelece algumas coisas que devem estar contidas ali no consentimento, ali no termo, que seria finalidade específica do tratamento, então, para que você vai utilizar o dado, a forma de duração do tratamento, quanto tempo vai utilizar o dado, identificação e informação de contato do controlador, informações acerca do compartilhamento dos dados ao controlador, responsabilidade do agente que realiza o tratamento do dado e os direitos do titular. Então, tudo isso deve estar específico ali na cláusula ou no termo de consentimento para que seja válido. Então, a lei ela não impõe nenhum tipo de restrição na forma que a gente vai utilizar. Pode ser numa cláusula, pode ser escrita, pode ser por vídeo, pode ser por áudio. Não existe uma restrição de como a gente utilizar esse tratamento, esse consentimento, certo? A única coisa que você tem que estabelecer é que seja uma linguagem clara, direta e objetiva. E não esquecer que você tem que expor os riscos da utilização, da exposição aí do dado, do tratamento do dado. Então, tem que estabelecer lá, além de a formalidade específica, a duração, o risco da utilização do dado em caso de exposição. Mas é basicamente isso. Pode seguir, Toshio. Só um minutinho, Carla. Tem uma dúvida aqui no chat. Olha, como a empresa gere os dados solicitados pelo cadastro do e-social,
Questiono porque verifiquei uma solicitação que continha dados sensíveis e até ter uma adoção de expressões discriminatórias. Quem faz essa pergunta é a Marcela. Na verdade, gente, Marcela, quando você coleta os dados do cadastro, para o cadastro do empregado, você está cumprindo, você está fundamentando, você tá fundamentado numa base legal que é o cumprimento da legislação federal. Então, o E-Social tem informações sensíveis? Ele tem. Um exemplo, a própria informação do ASO, do Atestado de Saúde Ocupacional, que vai para o E-Social, ele carrega informação sensível. Então, na verdade, não somos nós que manuseamos, o E-Social que, por lei, né, com fundamentação legal, existe uma lei, nos pede essa informação e as empresas enviam para ele. Então, lá vai ter dados sensíveis? Vai ter dados sensíveis. A própria RAIS, que praticamente está sendo extinta já, o próprio CAGED, todas essas rotinas solicitam dados sensíveis. A hora que entrar em segurança e saúde no trabalho, da ambientação do trabalhador, peso, enfim, um monte de questões, tipo sanguíneo, tudo isso são dados sensíveis, né? E isso vai ficar, sim, armazenado, mas aí nós temos a base legal que nos obriga a ter essa informação no E-Social, inclusive, se não houver a informação, sob pena de pagamento de multa, tá? Só para esclarecer. Então, segue aí, o Antônio, pode seguir o slide. Legal, vamos lá. Estamos vindo aqui com um slide que fala um pouquinho aí no caso de consentimento online, se o titular concorda, né, através de um checkbox, como comprovar, né, que foi de fato o titular que preencheu, etc. E a gente já apela para alguma tecnologia também existente, inclusive. Mas, antes disso, assim, muito rapidamente, aproveitando o embalo das perguntas, a Regiane também pergunta ali como fica o relacionamento entre controlador, RH, né, e empresas operadoras de saúde, com os prestadores que recebem os dados. O prestador que opera os dados em alguma parte deve armazenar com o mesmo prazo, né, foi isso que eu entendi, se deve obedecer o mesmo prazo que o controlador. E eu, de minha parte, responderia, depois as doutoras podem falar alguma coisa, mas eu diria o seguinte, que, por exemplo, eu vou até dar um exemplo, né? No nosso caso aqui, eu trabalho em saúde, né? Na área de saúde, nós temos, por exemplo, uma necessidade, vamos falar de uma específica, a emissão de uma carteirinha, por exemplo, papel mesmo, físico, né? Então, nós temos um prestador que imprime essa carteirinha, que tem o layout que foi definido pelo nosso marketing e tudo mais, né? Então, ele vai lá e imprime e encaminha para encaminha para o associado, né, para a pessoa que vai fazer parte aí de uma operadora de plano de saúde. Então, o que eu vejo? O plano de saúde, ele tem uma finalidade, né? E ele tem um prazo para cumprir por exemplo, digital agora, prontuário eletrônico é para o resto da vida, né? Não tem nem assim, 10 anos, 5 anos, é para o resto da vida. Enquanto a pessoa tiver vida, tem uma situação lá que você, em prontuário de papel, até 20 anos, e se tiver uma interação, já prorroga a partir daquela interação por mais 20, enfim. Só que a carteirinha vai depender o quê? Do que eu determinei com aquele terceiro, com aquele operador. Então, olha, para emitir a carteirinha. Eu acredito que a finalidade termina no momento em que ela conseguiu emitir essa carteirinha. Então, os dados já poderiam ser eliminados, né? Pelo terceiro, pelo prestador de serviço. Então, não é porque um prestador presta serviço para uma empresa que precisa armazenar os dados por 5, 10, 20 ou 30 anos que esse prestador também tem que fazer isso. Não, os dados não são dele. Né? Os dados é do controlador. O operador ele só vai interagir em um determinado momento para prestar um serviço para aquele controlador, fez uso daquilo, deletou, acabou o relacionamento, acabou a necessidade de armazenar esses dados. Aí, se tiver outras implicações, precisa ser estudado caso a caso, né? Seguindo aqui aí vamos ver depois qualquer coisa, por favor, continue com as questões, são várias, né? Bacana. Então, no caso aí, gente, nós vimos muitos sites aí que fazem o seguinte, né? Você simplesmente vai aceitar um determinado serviço, você preenche um cadastro, aí vem lá o termo de privacidade, termos de uso, essa coisa toda, às vezes 5, 10, 15, 20 páginas que ninguém lê, tá? Duvido aí algum de vocês que leem esses, né? E tudo isso precisa ser melhorado e com o tempo adquirido uma cultura primeiro, a empresa precisa enxugar isso. Não adianta ficar colocando enormes textos desnecessários
dar canseira no titular, que não, tem que ser bem mais compacto, né, esse tipo de consentimento. Não adianta ter o vício do consentimento, alguma coisa que já vem com checkbox marcado lá, que você só dá next, next, finish, acabou e já está tudo certo. Não, a pessoa tem que ler, tem que ter, né, a possibilidade de ler, tem que ir lá e clicar, sim, eu concordo, ou eu não concordo, ou ainda eu concordo em partes, né, com determinadas políticas, né? Então, assim, o consentimento, a validação é bem complicado, assim, nesse sentido, porque existem mais simples, que é simplesmente um checkbox, e existem coisas mais complexas. Por exemplo, muitas empresas, quando você vai, por exemplo, abrir uma conta corrente num banco, né, agora remoto, virtual e tudo mais, o que geralmente as empresas fazem, né? Tem aquela situação em que você tira uma foto, em que você tem que posicionar a câmera, que você tem que fazer um determinado processo que a empresa vai validar se você é você mesmo. Tem algumas que você tirando com, né, o RG aqui do lado, uma foto, né, com o seu RG aqui do lado já basta, está tudo certo, né, ela já vai validar. Tá? Existe aí a DataPrev, por exemplo, que eu até coloquei um gráfico aqui, que eles têm um serviço que faz esse tipo de validação. Né? Então, você tem ali do seu lado, você no RH, por exemplo, né? Você no seu, através da sua empresa, nos sistemas que você utiliza, você tem esse serviço que eles podem prestar, onde você vai mandar os dados através de informações computacionais, e lá do outro lado eles vão fazer toda essa validação, vão verificar numa base de dados, vão verificar, né, a biometria. Então, já existem alguns serviços que aí, se alguém precisar desse tipo de informação, eu até diria que você pode consultar o seu departamento de TI, ou consultar a gente, consultar, sei lá, continuar questionando nesse sentido, porque, às vezes, dependendo do seu ramo de atividade, você precisa realmente verificar se aquela pessoa é ela mesma, né? Como que você vai provar, né? Como que você vai ter garantido que quem está lá do outro lado é quem diz estar lá do outro lado, né? E agora, com essas questões remotas, nós temos muito isso, né? Muita essa necessidade, tá? Então, mais ou menos aí respondendo, tá? O consentimento através de checkbox pode ser, dependendo do tipo de informação, até pode, né? Consentimento simples. Muitos contratos, acho que vocês já chegaram a ver também, né? Alguns de vocês já devem ter assinado os contratos que você não precisa nem de certificado digital, que é algo que é muito utilizado, por exemplo, pelas empresas, né? Para validação de documentos, mas tem aqueles portais, por exemplo, que você simplesmente posta um documento, né? Registra as pessoas que vão assinar aquele documento, e aquele documento é disponibilizado, né, para todos aqueles participantes de um contrato, por exemplo, entre duas empresas, e eles vão assinando. E nem tem ali um certificado digital, às vezes, né? Dependendo do tipo de contrato, é válido. E aí as doutoras podem complementar alguma coisa nesse sentido, se acharem necessário. Ok? Tudo certo, pode mandar bala aí. O próximo também é meu, eu pensei que tinha um outro no meio aí, tá ok, vamos lá então. Estamos juntos, né? Como ficariam as questões relativas à violação, exposição de dados, medidas de segurança precisam ser adotadas? Bom, aqui nós temos aqui fala para mais umas 3 horas, tá, pessoal? Tudo bem? Todo mundo está tranquilo aí? Sem problemas? Não, vamos resumir o máximo, né? Exagerei um pouquinho, tá bom, vamos fazer um resumo do resumo. Poder de síntese é muito bom, né, professor Toshio? É isso aí, vamos lá. Gente, eu acho que aqui entra, né, entra muito aqui o papel, que eu até tinha notado aqui, porque foram surgindo os assuntos, né? Papel da NPD, papel do DPO, papel de toda essa integração, de todo esse trabalho. Nós temos trabalhado aqui na desmistificação do assunto, né? Da LGPD. Nós temos tentado aqui trazer algo que torne a vida de cada um mais simples, mais segura. Quer dizer, começa com aquela questão, né? Então, não posso fazer mais nada, está proibido tudo, tá? A LGPD bloqueou, não posso mais trabalhar. Não, você pode continuar fazendo tudo o que você fazia, desde que seja legal, desde que seja em compliance com a lei, desde que você consiga fazer as adequações necessárias e pronto, né? Vamos lá, vamos fazer aí, né? Alguém até falou sobre blockchain, que às vezes a gente consegue captar algum pop-up aqui, né? Exatamente, blockchain também é uma técnica aí bastante utilizada e vai ser muito bem melhor implementada muito, né, no futuro próximo, aí eu acho que vai ajudar bastante. Então, assim, primeiro, a ANPD ela está começando a trabalhar ali, pouquinho, né?
Porque recentemente teve um vazamento aí de mais registros do que pessoas vivas no país. Mas ela vem com tudo, hein? Não é? Eu acho que ela vem com tudo. Vem, eu também acredito, viu? E Não assim, agora, mas vem. Vem. Com certeza, uma hora ela vem. E assim, né, gente? É uma pena que muita gente fica só pensando no seguinte: ah, não tem multa. Se não tem multa, eu não estou nem aí. Qual é o problema, né? Ok, né? Não tem multa. E você vai deixar a coisa acontecer. Você vai deixar, né? Vai adequar quando? Então, assim, é simples. Mais ou menos. É trabalhoso? É bastante. Bastante trabalhoso. Posso simples completar só uma coisinha, que essa história não tem multa, para não perder o raciocínio? Não tem multa, mas vocês não podem esquecer que tem registro, que tem guarda disso, né? Que tem histórico. E aí amarra com o princípio da boa-fé da empresa, litigância de má-fé. E eles vão enxergando isso com o tempo. Então, com o tempo, mesmo que não tenha multa agora, com o tempo, né, toda essa falta de cuidado, ela está sendo observada. Só isso que eu queria falar. Perfeito, doutora. Perfeito. É isso mesmo. Se um dia houver um vazamento, houver uma necessidade da NPD bater na sua porta, ela vai verificar tudo isso. Quer dizer, desde quando você está em compliance com a lei? Lei? Ah, LGBT, né? Ah, não acertou nem o nome da lei? Quase isso mesmo? Né? Nem o nome da lei você acertou? Lei Geral de Proteção de Dados, ok. Né? Desde quando? Vamos lá, vamos buscar os registros aí. Desde quando você está entrando em compliance? O que você já fez? Como é que está a sua tecnologia? Como é que estão os seus colaboradores? Todo mundo sabe da lei? Todo mundo que acessa dados sabe qual tipo de proteção ele tem que ter, qual tipo de cuidado ele tem que ter em relação a isso? Cadê o seu DPO? Né? O DPO, gente, que aqui é chamado, inclusive, de encarregado de dados no Brasil, o pessoal não gosta muito de chamar de encarregado de dados, porque ficou muito simples, né? Para encarregado de dados. DPO é mais bonito, né? Americanizou, né? União Europeia é DPO, então, por que não? Legal. O DPO é algo assim tão discutido também ultimamente, porque são profissionais que na verdade, teriam que ser profissionais que saibam do direito, de tecnologia, segurança da informação, compliance, e entender do negócio como um todo, da instituição que ele vai atuar, saber todo o processo, né, todos os processos de negócio, saber de tudo que está acontecendo em relação a essa questão da privacidade dos dados. Né? E já existem empresas achando que vai conseguir contratar um estagiário dizendo, olha, esse é meu DPO, né? Ele acabou de fazer um cursinho aí no Udemy, tem cursos bons lá, tá, gente? Não é nada disso, mas o profissional... Então, assim, contratei ali o estagiário, porque ele vai só responder. Ele vai responder para o titular, ele vai responder para o chefe, ele vai responder para não sei quem. Não, gente, ele precisa ter autonomia. Ele precisa ser alguém que, inclusive, em alguns países, em outras leis equivalentes à LGPD, só com uma permissão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que você pode demitir um DPO. Tem que ser de acordo com, tem que justificar para a autoridade nacional por que você vai demitir o seu DPO? E aqui ainda está muito a se definir. Como a NPD ainda não está atuando, muita coisa a NPD precisa colocar aí os pontos nos is. Né? Houve um vazamento enorme, gigantesco, né? Teve até um site chamado aí Fui Vazado, que as pessoas começaram a acessar, entre outros sites que eram sites já fake, também para capturar os seus dados. Olha que beleza. Para você saber se os seus dados foram vazados, então você precisa aqui colocar alguns dados. Que bom, né? Legal. Bem legal. E tem gente que vai, né, gente? Houve uma época em que tinha aquele cartãozinho que vinha 50 posições de código do banco lá para você acessar a conta, e tinha gente que o hacker pedia e ele colocava 50 chavinhas. Eu vi gente de diretoria fazendo isso. Tá? Então, assim, a gente, às vezes, né, por uma inocência ou qualquer... acaba fazendo, é complicado, né? Então, o vazamento foi grande, foi enorme, é fato que os nossos dados estão por aí, sabem mais dos nossos dados que nós mesmos, tá? E não é só a Google, não, tá? Porque o pessoal, a Google sabe mais da gente do que a gente mesmo, é uma bola de cristal. Não é só a Google, tá? Só que, se você trabalha dentro das conformidades da lei, você pode usar um dado que foi vazado? E aí?
Como é que você justifica? Ah, eu vou pegar os dados aí no Facebook e tal, não sei o quê, e vou começar a cadastrar todo mundo aqui, é meu cliente. Cliente do quê? Como assim, né? Então, muita calma nessa hora. Então, eu costumo dizer que nessa questão de como ficariam as questões relativas à violação, exposição e tudo mais, eu diria que é o seguinte, é um trabalho bastante delicado dentro da instituição, com esse DPO definido, é importante que se defina o DPO. O DPO ele pode ser um colaborador dentro da própria organização, mas ele tem que ter autonomia, né? Ele tem que ter autonomia, porque ele vai responder para a autoridade, vai ter uma relação com a autoridade nacional, vai ter uma relação com os titulares dos dados e com o próprio controlador. E também com os terceiros, os operadores. Ele também vai participar disso. Ele vai participar de programas de conscientização das equipes. Ou seja, então, é uma peça fundamental e o DPO ele tem que ser muito mais do que simplesmente técnico ou simplesmente é advogado, é de TI. Né? A lei não define isso. Né? Eu só digo que o DPO tem que ser o cara. Né? Quem estava procurando e quem é o cara, tá? Eu acho que encontramos. O cara fala, é o DPO, então é esse aí, esse é o cara. Né? Tem que entender bastante do negócio. Enfim, o DPO ele pode ser, então, esse colaborador, ele pode ser uma empresa de terceiro, né? O Brasil ainda não definiu, né, que não possa, por enquanto pode ser o DPO as service. Aí entra aquela questão de empresas de pequeno porte. A NPD está para definir, talvez, alguma coisa um pouco mais flexível em relação, talvez, a prazos para empresas de pequeno porte, mas é a NPD que vai definir, ela tem que estar realmente atuando, né? Então, muita coisa, assim, eu até costumo dizer que aqui no webinário a gente responde tudo, né? Qualquer coisa que vocês perguntarem, temos nós três aqui, o próprio Toshio também, que já tem estudado o assunto, nós respondemos qualquer coisa, mesmo que a resposta seja eu não sei. Porque tem muita coisa que ainda não está definida. A própria ANPD precisa regulamentar, precisa agir, tá bom? Então, assim, simplificando mais uma vez, eu acredito que todos os departamentos e o RH, de suma importância na entrada, na coleta dos dados, é muito importante que a coisa comece por ali, comece marketing também, né? Mas o RH vai coletar dados já dos colaboradores, vai interagir com os negócios da empresa. Esses colaboradores vão manipular os dados, todos os dados que praticamente ali entram, eles vão estar, né, atuando sobre esses dados. Dados de titulares, de crianças, de adolescentes, enfim, né, dados sensíveis ou não. Tá? Então, no caso aí de haver violação, exposição, você está infringindo a LGPD, o DPO tem que responder por isso. Tá? E, para isso, ele precisa fazer, né, toda essa implementação junto com a empresa, junto com todos os departamentos. E não é fácil, tá, gente? Porque no nosso dia a dia, eu acredito que vocês aí que trabalham no dia a dia, é assim, né? Você tem 8 horas para trabalhar, você chega lá, trabalha 2, o resto do dia você fica tranquilo, não é isso? Tá todo mundo assim, né? Tá certo? 8 horas por dia, você chega lá no seu trabalho, 2 horinhas, você resolve todos os seus problemas, e o resto do dia é só bater um papinho, tomar um cafezinho. Só que não, como dizem os meus alunos, né? Os aluninhos dizem, só que não, professor. Por quê? Aluninhos de 20, 30 anos, né? Por que só que não? Porque hoje em dia, assim, a mão de obra, o recurso tem que ser muito bem aproveitado, ele tem que... Então, nós temos atividades muito além daquelas que nós damos conta, nós precisamos definir prioridades. O que eu atendo primeiro? O nosso dia a dia está assim, carregado, cheio. Eu chego lá de manhã para fazer, né, o meu dia a dia, o meu trabalho, e de repente surgem coisas novas, eu preciso prorrogar alguma coisa. E aí? Acho que a doutora Carla ia falar alguma coisa, desculpa, doutora. Não, eu ia só complementar, mas eu vou, no próximo slide eu falo sobre o DPO que você estava falando, daí eu falo sobre o também. Legal, legal. Tá bom, então. Então, gente, o que eu digo? Eu digo que quando for implementar a LGPD, você vai precisar tirar um tempinho da sua agenda, realocar alguma coisa para dar atenção para esse processo, ajudar na implementação e tudo mais, ajudar o DPO, ajudar a equipe, depende do porte da empresa, né? No grupo que eu trabalho, por exemplo, a primeira coisa que nós fizemos foi criar um comitê com 8, 9 pessoas, representantes de alguns dos departamentos, não foram todos, né? Que representa a empresa como um todo em relação à privacidade de dados.
a gente começar a estudar tudo, trazer as empresas que podem ajudar na implementação, ajudar na questão da escolha do DPO, e etc, tá? E caso haja aí realmente um vazamento, coisa desse tipo, obviamente o DPO é a pessoa que está ali preparada para responder tudo isso. E aí, então, o trabalho de toda essa equipe ou do DPO é justamente trabalhar nas medidas de segurança necessária, trabalhar nos conceitos das práticas das boas-fé, proteção de acesso não autorizado em situações específicas ou acidentais, aí entra o pessoal de TI junto, né? E não só de TI, né, gente? Por isso que a gente fala muito também o seguinte, lá na lei, inclusive, fala assim que a lei ela trata dos dados pessoais, né, pelos meios, inclusive pelos meios digitais, está escrito lá uma frasezinha, né? Inclusive pelos meios digitais. Ué, mas não é só disso que nós estamos falando? Não, né? O meio digital, às vezes, é até o mais fácil, vamos dizer assim, ainda mais se você trabalha com uma base de dados estruturada. Você sabe onde está a base de dados. Você sabe que sistema que utiliza aquela base de dados. Então, aí talvez esteja mais fácil, porque você sabe onde as coisas estão. Mas e a planilha que foi impressa e foi passada para o call center ficar o dia inteiro ligando para alguém? Que foi compartilhado. E aquele monte de currículo que apareceu no supermercado, o pessoal fazer compra lá, embrulhar as compras e currículo, gente. Currículos colocados como folha de embrulho de pacote no supermercado. Bacana isso, né? Quantos dados você tem ali sensíveis, inclusive num currículo, né? Para fazer embrulho de pacote de supermercado. Vazamento de dados. Ok, gente. Acho que eu falei um pouquinho demais aqui. Doutora Carla, se eu não me engano agora. Bom, eu vou ser bem breve aqui no próximo slide. A questão aqui que a gente, como o Antônio já falou, a pergunta que nos fizeram foi: se eu fizer um termo de responsabilidade para os novos colaboradores, estará ok. Mas e os antigos? Eu teria que fazer e colher assinatura um por um, independente da quantidade de empregados que eu tenha na empresa? Eu vou tentar ser bem breve, até porque o tempo é curto, mas é o seguinte, a gente que lida com RH aqui, se a empresa mantém informação de colaborador armazenada para fazer pagamento de salário, ou se algum terceiro coleta alguma informação ou armazena alguns dados pessoais de clientes e funcionários, sim, a sua empresa ela tem que se adequar à LGPD. Hoje em dia, não tem uma que não consiga estar ali dentro do rol para se adequar à LGPD. Então, é importante que, assim como os novos funcionários, os antigos funcionários também devem estar em conformidade com a legislação. Dependendo aí da situação da empresa, ou do porte da empresa, da quantidade de funcionários, o melhor é a contratação de encarregado, que foi esse DPO que o Antônio tinha acabado de falar. Mas se for empresa menor, aí, um por um, a gente tem que estabelecer a mesma especificação do tratamento e tudo mais. Por quê? Está dentro da LGPD, o risco de tomar alguma medida é geral. Então, novo e antigo, a importância é a mesma. A única coisa que a empresa tem que se atentar é, em decorrência do porte, aí fazer a contratação de um encarregado, de PO, ou estabelecer que os antigos também assinem termos ou que vocês tiverem que fazer com o tratamento de dados, tá certo? Mas é basicamente isso. Todo mundo tem que se adequar, tá? Eu tenho uma contribuição para fazer, Carla, aí na tua fala, que também o que pode ser feito, o DPO ele vai ter o gerenciamento das informações, mas de repente para os antigos pode sim ser criado, no meu entendimento, aí eu não sei o que você pensa, um instrumento coletivo. Se esse instrumento coletivo estiver com regras claras, com prazos claros e que abranja todos da mesma forma, nada impede que isso seja comunicado de uma forma coletiva com a ciência de todos e que se torne uma norma na empresa. Inclusive podendo até ter validação sindical, se for o caso, tá? Então, aí é uma questão mais jurídica que o DPO poderia gerir essa informação de uma maneira mais rápida. Só isso que eu queria importante complementar. se adequar aí, no caso de uso coletivo, é a finalidade de cada dado, porque a gente tem aí a tratação de estando funcionários especificado, né? Então, assim, setorizando,
Não vejo problema também. Mas é importante, como eu disse, a lei determina que seja específico, nada genérico. Então, tem que se atentar a isso, porque às vezes um funcionário, a tratativa de dado é uma, o de outro é outra. Então, é importante verificar isso no uso coletivo, principalmente, para não cair no erro. O coletivo ele pode ser feito, contanto que os detalhes sejam analisados. Né? Exatamente. É só para agilizar aí a preocupação de quem perguntou. É isso. Exatamente. É isso, gente. Acabou, Toshio. Não é difícil. Beleza. A gente fica meio assustado, acha que nada vai dar certo, ou acha que vai sofrer muito dano em decorrência disso, mas não, as coisas não são assim. É só parar um pouquinho, analisar a situação, ver o que se encaixa, o que não se encaixa, e o que encaixar, manda bala que não tem erro. Aqui estão perguntando se pode ser um aviso coletivo. Pode ser coletivo, contanto que todas as situações que acolham todos os colaboradores estejam previstas. Mas isto é uma ação que tem que ter cautela, que tem que ser validada pelo jurídico da empresa, tá? A gente trabalha com a possibilidade coletiva, não vejo problema, contanto que ela seja muito bem elaborada, para não ter problema depois. Tá? Exatamente. Tá? É isso assim, em último caso, numa situação de agilizar o dia a dia na empresa, mas tem que ser um instrumento muito bem elaborado, senão ele não vai ter validade. E eu gostaria até, inclusive, de comentar que nós temos aqui DPOs na live de hoje, tá? Nós temos um artista plástico hoje na nossa bacana. Tem DPO aí? O DPO não vai dar nota para gente hoje? Acho Cadê legal a manifestação? Acho legal aí o compartilhamento de LinkedIn, acho bacana esse tipo de movimentação também, né? Onde estão o Damião, os DPOs uma honra aí, Damião? O Damião também. Opa! Boa tarde a todos vocês. Bom, vocês estão de parabéns aí pelo evento, muito bem apresentado, muito bem representado também. O mestre de cerimônia, o Toshio, muito bom, parabéns aí pela sua desenvoltura. Obrigado. E, de uma certa forma, aí, conduziu muito bem. Bom, o que falar em si, né, do que vocês falaram, um tema muito pertinente, e é isso. O LGPD precisa de muito comprometimento, muito compromisso, e, acima de tudo, a multidisciplinaridade entre os setores, entre os colaboradores. E falar de RH é sempre bem complicado, né? As pessoas precisam entender bem. Mas eu acredito que hoje vocês deram uma aula realmente do que é trabalhar com RH. Muito obrigado, parabéns pelo evento. Qual a sua área de atuação, Daniel? Obrigada. Você é de PO, você é jurídico, você é RH, o que você atua? Eu sou de PO, né? Sou de PO, sou da... legal! Sou de PO e sou... Você é o cara! Não sou o cara. Você é o cara! Achamos. Eu sou companheiro do Antônio aí. Legal. É uma honra, Damião, uma honra. Valeu, muito obrigado. Obrigada, Damião, obrigada. Gente, só complementando aqui, aqueles que não pegaram todo o nosso webinário, vai ficar gravado, aí é só mandar para o contato, acho que tem um e-mail que o Toshio passou aí no chat, vocês mandam. Também temos o webinário anterior, que daí tem uma explicação mais teórica da coisa, né? Também pode ser que vocês, se vocês precisarem, só mandar lá que ele disponibiliza. Espero ter ajudado, né? A gente sabe que o RH tem uma vida corrida, conturbada, um monte de coisa o tempo inteiro. Então, espero que a gente tenha ajudado de uma forma mais simples. A Suzana solicita os dois aí, né? Estou respondendo aqui no chat. Muito obrigada pelos feedbacks. Muito legal ter vocês aqui. Muito legal fazer esse trabalho. A gente se diverte muito no pré-trabalho das nossas reuniões. Rola reunião aqui até domingo. Zoeira Neverente. Os caras... na reunião de domingo eu fiquei fora porque eu estava chateada. Porque o Palmeiras não vai ganhar o Mundial. Vamos deixar isso para lá. Gente, olha o foco, olha o foco. Claro, para vocês que querem o vídeo, eu posso mandar o link dos vídeos. Esse aqui ainda está sendo gravado agora. Vocês podem mandar no contato@edsontoshio.com, que, aliás, é onde vocês fizeram a inscrição, ele tem esse e-mail lá também, tá? Basta falar, eu participei do evento, eu gostaria de receber o link para
essa gravação. Se você quer das duas, deixa especificado, tá? Porque aí eu vejo onde está esse link e mando para vocês também. Ok, alright? Eu acho que A gente tem espera que vocês tenham disponível, Toshio. gostado. E a gente espera que vocês tenham gostado. Inclusive, Toshio, doutoras, eu acredito que tem alguma questão ali que talvez no chat a gente possa não ter visto, não sei, né? Se quiserem depois repetir a questão ou mandar de alguma forma para a gente teremos aí o maior prazer em responder e, é muito agradecido mesmo pela participação de todos aí, né? Muito obrigado mesmo. Sim, até deixar claro, se vocês têm questões específicas, que, por exemplo, eu vi algumas aqui, que, por mais que não tenham sido respondidas diretamente, foi abordado nos slides que foram falados por cada um. Mas se ainda ficou dúvida, já tem os dados aqui para vocês. Eu quero falar diretamente com a doutora Carla, ou com a doutora Malu, ou com o mestre Antônio. Manda para eles, suave na nave, comigo. Se você mandar para mim, eu não vou responder. O Antônio falou que eu estou sabendo, eu não estou sabendo, não. Eu só pego aqui com dúvida. Mas, Toshio, se você não sabe, você sabe o telefone de quem sabe. Sim. O importante é saber quem sabe. Muito terceiros, é verdade. Mas aí vocês já podem ir direto aí, e eles já vão... Nessa temática aqui, o importante é saber quem sabe e ser amigo do DPO. Se você tiver essas duas coisas, aí tá tudo bem. Só alegria. Beleza. Meus caros, então nós vamos fazer o encerramento desse webinário. Passamos aqui, 5h15. Eita, tá um bom tempinho, hein? Espero que vocês tenham curtido, gostado, tirado as suas dúvidas. Lógico que durante o período de implantação vão surgir também essas dúvidas, isso é normal. Vocês contam com a ajuda dessa galera especializada para poder fazer esse suporte, vocês contratarem, fazer o que for necessário para que vocês possam expandir ali os seus horizontes na LGPD. Certo? Não é LGBT, não. E nada contra a LGBT. A questão é só não confundir. É que o assunto é diferente hoje, né? É diferente. Muito bem. Beleza? Meus caros, muito obrigado. Maravilha. Tenham uma excelente quarta-feira aí, o final de quarta-feira, uma semana fantástica e é só alegria. Muito obrigado, abraço a todos. Até mais. Obrigado a todos. Beijo, obrigado, gente. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigado. Muito Valeu, legal. Vou até parar a gravação aqui. Vou parar a gravação. Interromper, não, pausar a gravação.